TV Zaratustra. Eu adorei ontem ter gravado no estúdio, fui lá no Estúdio 21 do Yuri Hort, brother, irmão, e adorei fazer aquele take lá, adorei a qualidade do som. Estou pensando em fazer um Spotify, fazer uma rádio Nietzsche. E eu até não ia gravar novos vídeos para já sair as coisas do estúdio, mas não consegui segurar o fogo, né? Então ontem eu falei do livro do Rainer Miller, que não está por aqui por perto, e falei que o livro tinha sido traduzido pelo magistral Claudemir Araldi. Claudemir Luiz Araldi. Essa é a tese de doutoramento dele, lançada pela Sendas e Veredas, uma editora do grupo de estudos Nietzsche. Tudo isso criação da nossa decana e maravilhosa Scarlett Markham. O que seria da pesquisa de Nietzsche no Brasil se não fosse a professora Scarlett Markham? E esse foi um dos últimos livros que eu comprei. Eu dei uma lida nele superficial, eu não mergulhei nele ainda, mas vou ler os fragmentos dele. Para Miller-Lautar, é na compreensão da vontade de potência, vil zur Macht, que se encontram os opostos efetivos da filosofia de Nietzsche. Nessa perspectiva, ele afirma: na medida em que ele se pergunta pelas vontades de potência que sucumbem em si mesmas, na luta das contradições, abre-se a ele o problema do niilismo, visto que as oposições entendidas como a luta infindável entre os impulsos são a condição de todo acontecer. O niilismo se manifestaria na história do homem quando os fracos triunfam na luta contra os fortes. A época moral da humanidade seria, então, um tempo doentio de declínio. Assim, Miller-Lautar entende a história do niilismo em Nietzsche como a história da doença do homem moral. Maravilhoso, né? Maravilhoso. A partir das análises dos fragmentos póstumos nos anos 80 e das obras H é a Ciência, Para Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos e Anticristo, Miller-Lautar define o niilismo como vontade de nada, Wille zur Nichts, que seria a expressão de uma decadência fisiológica, entendida esta no contexto da luta entre as vontades de potência. Por que eu exalto tanto Miller-Lautar? Miller-Lautar, ele era um jovem da Alemanha Oriental, na Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, enganam o Hitler que o Nietzsche era o profeta deles. O contrário, é o extremo contrário. O que é o nazismo? É uma massa unificada, pasteurizada, sendo um só ser. O que Nietzsche fala? Não. São bilhões de uns espalhados pelo mundo. Nada mais anti-nazi. Aí enganam o Hitler, o Bima, acho que essa é a pronúncia, não sei a pronúncia do nome dele, e o Hitler cria para esse Bima o nazismo, uma cadeira na Universidade de Berlim, onde ele ensina algo que seria como no regime militar brasileiro, moral e cívica, só que de cunho nietzschiano. E o Hitler acredita, ele vai na casa da irmã do Nietzsche, como eu disse, tem uma foto
no livro do James Young, uma biografia de capa azul da Francisco Alves. Eu tinha, mas eu não gosto das biografias do Nietzsche. Sempre que eu li a história dele, eu fico decepcionado, assim, porque ele como personagem, Nietzsche é uma coisa muito maior do que as picuinhas pessoais dele, mas enfim, tem um carinho louco por ele. Mas ele como pessoa, eu acho que devia ser até uma pessoa chata, mas é uma opinião minha. E enfim, me perdi. Aí o Nietzsche, a obra do Nietzsche é salva por um grupo político que, se ele estivesse sobre a terra, ele seria o linha de frente de se contrapor. E o Hitler, por não ter lido, por ter sido enganado pela irmã do Nietzsche, pelo Bima, ele dá a grana para a irmã do Nietzsche guardar a obra do Nietzsche, para ela preservar. E quando a Segunda Guerra Mundial está estourando, está já bombardeado, a obra do Nietzsche é levada para o arquivo Goethe-Schiller, que nas guerras são locais marcados, porque Goethe, ele não é alemão, ele é europeu, ele é um ícone da cultura europeia. Ele ultrapassa a fronteira nacional, a língua dele. E a obra do Nietzsche é guardada ali na Alemanha Oriental. Aí quando tem a guerra, quando a guerra termina, divide-se as zonas de ocupação e a obra do Nietzsche fica guardada aonde é a zona comunista, a zona soviética. Muito depois da guerra, na Itália, que sai da guerra com tudo para ter uma vitória comunista, e a CIA dá um rabo de arraia na situação, que é o primeiro grande golpe que a CIA dá, é jogar a esquerda para escanteio e eleger a Democracia Cristã, que eram, segundo Pier Paolo Pasolini, fascistas travestidos de democratas. E nessa Itália surge uma nova esquerda, que vai gerar o eurocomunismo de Enrico Berlinguer, que vai gerar o terror das Brigadas Vermelhas e que vai gerar dois intelectuais, Lorenzo Colli e Massimo Montinari, que passam a pesquisar Nietzsche. E por serem comunistas, recebem autorização da Alemanha Oriental para organizar as obras do Nietzsche, que estavam em um país comunista guardado. Nietzsche não é nazista nem comunista. Ambos não o leem. Ambos não entenderiam. Ele fala de individualidade, de ultrapassagem desse do amor fati, dizer um sim ao destino. É tudo muito mágico e ao mesmo tempo antigo e futuro. Porque não é só antigo, o antigo é resgatar tesouros antigos e lançarem para o futuro. E aí eles começam a organizar e contratam um jovem filósofo para ser o secretário deles. E esse jovem é Wolfgang Müller-Lauter. Então, junto com Massimo Montinari e com Lorenzo Colli, eles são os três primeiros no mundo que leram toda a obra do Nietzsche, porque eles organizaram nas obras completas, que só saiu em 64. Nietzsche morre em 1900. As obras completas saíram 64 anos depois da morte dele. 74 anos depois de ter tido o colapso neurológico. Então, o cartão está terminando, eu só tenho mais 4 minutos de gravação, mas eu continuo isso em outro vídeo, explicando que alguns filósofos do atuais dizem que os antigos que não tiveram, eu não tenho nenhum aqui, depois eu pego,
tiveram acesso à obra completa, aos cadernos principalmente, traduzidos no Brasil pelo Casanova, pela Forense e pelo Flávio, acho que é Cotes, agora não esqueci o sobrenome dele, da UNB. A tradução do Casanova, ela é integral, é muito boa, muito boa. Casanova, ele nos deu no português, se ele é um ótimo tradutor ou não, eu não sei, porque eu não sei alemão, mas ele nos dá uma tradução com sabor, E esses filósofos dizem que quem não teve acesso a essa edição completa de pré-64, leu Nietzsche incompleto. E nós temos a chance de ler o Nietzsche completo. E o Miller-Lauter com Montinari e com Colli, que são dois gigantes, ou seja, ele teve dois gigantes como mestre, dois italianos. Isso, aí depois eu falo em outro vídeo sobre o Nietzsche francês, de Deleuze, começa em Klossowski, Deleuze, Guattari, Foucault, Derrida, e o Nietzsche alemão, a interpretação alemã, que vai buscar nesses scholars italianos, nesses totens, Montinari e Colli. É um Nietzsche mais puro no sentido não de pureza celeste, mas de menos contaminado pela cultura do século XX. Um Nietzsche lido gostaria que, como antigos filólogos liam seu Horácio. Gostaria de ser lido como antigos filólogos liam seu Horácio. Ele escreveu. É mais próximo de antigos filólogos lendo um Horácio do que aquele Nietzsche francês, meio carnavalesco no sentido de Carmen Miranda, de Deleuze, porque havia necessidade de ter essa coisa carnavalesca para romper com a sisudez stalinista da Academia Francesa, da Universidade Francesa. Mas é um Nietzsche que Miller-Lauter é mais puro. E ele foi um dos 3 primeiros humanos que leu toda a obra do Nietzsche. Por isso que ele tem essa importância. E falei muito, e o cartão está terminando. Eu consigo ler um fragmentinho final. Deixa eu ver aqui, uma coisinha bonitinha. Nos estudos nietzschianos dos pré-socráticos de 1872 a 73, há a ênfase na liberdade e no esclarecimento de tais pensadores, em contraposição ao mito e seu aprisionamento à tradição. Anaxágoras, por sua posição no Notus, dá ordenamento lógico racional do mundo, e denominado Freie Geist. Ele se põe como gênio contra a fraqueza da época e conhece desse modo a natureza de sua força inteira. TV Zaratustra, no YouTube.